Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, dia. Nossa, 6 horas da manhã, nosso horário de Nossa Senhora, horário dos anjos, né? E vamos pensar numa coisa assim, né? Que esse dia seja de muita, muita alegria, de muitas bênçãos, que vocês recebam todas as bênçãos que vocês merecem, que a gente merece, né? É tão gostoso. Eu digo sempre que eu acordo sempre de bom humor, sempre, porque eu dou graças pelo fato da gente acordar, pelo fato da gente ter mais um dia para poder movimentar a nossa vida. Se algo não deu certo no dia anterior, a gente tem que tentar, neste dia de hoje, resolver, fazer dar certo, pensar em coisas diferentes, usar a nossa criatividade, usar o nosso bom senso, usar a nossa sabedoria, tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente aproveite este dia, né? Que está começando, que a gente está indo trabalhar, ou que a gente está indo para o estudo, para estudar, para o colégio, ou a gente vai ficar em casa para fazer alguma coisa. Então, que seja muito proveitoso para a vida de vocês. E que os anjos estejam aí, né, com a gente, nos protegendo, protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família, os nossos filhos. Que Nossa Senhora, se alguém estiver necessitado de um amparo, de um apoio, que ela carregue no colo, que ela mostre o melhor caminho para todos nós. Então vamos começar o programa de hoje. Eu gostaria muito de falar sobre uma coisa que chama felicidade. Né? Então tem aquela música assim, felicidade é estar em uma boa companhia, e é verdade mesmo, né? Quando a gente tem pessoas à nossa volta que também compartilham com coisas legais, com coisas boas, parece que o nosso dia ele flui muito mais rápido, ele flui melhor, é muito mais gostoso, as pessoas que vão dar risada, as pessoas que vão estar perto. Se a gente precisar de um ombro, também elas vão estar lá, que nós vamos estar também fazendo a mesma coisa com essas pessoas que necessitam de algo. E então, quando a gente fala assim, né, expandir o amor, expandir a alegria, boas palavras. Aí é um fluxo que parece que envolve tanto que o universo diz assim, nossa, esse grupo de pessoas, eles estão numa sintonia tão gostosa, tão boa, que vale a pena estar junto, né? Que vale a pena trazer algo ou devolver algo para eles de bom, né? Porque se a gente tiver no bem, e se nós estivermos com a nossa vontade, com a nossa fé ali bem, bem arraizada, tudo acaba andando, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, não sei por que isso aconteceu na minha vida, pode ter certeza que há um motivo, sim. O errado que deu certo, um plano de Deus na vida da gente. De repente a gente mudou o caminho, mas porque naquele caminho que nós estávamos havia um perigo, ou porque não era o melhor caminho para nós, a gente precisava aprender alguma coisa antes, então foi modificado, né? O caminho foi mudado ali para a gente poder crescer. O ser humano veio no mundo para quê? Para evoluir, para ser feliz, para viver. Para a gente viver. E como que você quer viver a sua vida? De que maneira? De uma maneira que você vai progredir, de uma maneira que você vai ter um amor, de uma maneira que você vai ter um bom emprego, bom salário, que você possa fazer as suas coisas. E aí, aonde a gente consegue tudo isso é através da felicidade, através das nossas ações, através da forma como você pensa. Existe o segredo da felicidade? Eu acredito que sim. Muita gente não conhece ainda. O que te faz feliz? O que você gosta de fazer? O que te traz paz? O que é a felicidade? Para cada pessoa, ela vai definir de uma forma diferente. Mas para você agora, nesse momento, pensa o que é felicidade? Sabe, o que me deixa muito feliz? Para mim, felicidade é quando eu estou perto de pessoas que eu gosto. Felicidade é quando eu estou fazendo algo e que deu certo.
quando eu estou ali ou pesquisando ou na curiosidade e você começa, sabe assim, a coisa vai ampliando. Uma outra coisa também que me deixa muito feliz é quando eu descubro, sabe quando cai a ficha? Aquele insight de coisas que você estava às vezes ali pensando, pensando, pensando e você não conseguia unir as coisas. E aí aquilo vem. Então, sabe aquela sensação gostosa de paz, de tranquilidade? Isso é felicidade. É a gente estar contente. É a gente entender que a nossa missão está sendo cumprida. Então, às vezes, as pessoas procuram a felicidade em umas coisas tão longe, tão distante. E qual é a tua expectativa de vida, né? Qual a tua expectativa diante das coisas, diante de um relacionamento? Então, ontem mesmo, eu estava atendendo uma paciente e ela falando, né? Porque namorada era isso, namorada era aquilo, namorado, tudo era por conta do... O problema era o namorado. E aí eu disse para ela o seguinte, eu falei, escuta, mas você fala tanto dele, você já parou para pensar como você é? Como que você... será que ele está tão satisfeito assim, né? Da forma que você é? Porque você está se achando o máximo e ele um terror. Então, sabe, a gente parar para pensar como a gente é. A gente se perguntar, né? Será que eu estou sendo legal com o outro? Será que eu sou suficientemente boa, né? Qual é a tua expectativa de você, a expectativa do outro? Então, assim, o que que ela espera de um namorado? Então, o que ela quer é algo para ela. Não, e aquela pessoa, infelizmente, não está sendo o suficiente para ela. Então, o que que acontece? Ou ela vai separar desse namorado, ou uma hora esse namorado também vai se encher, vai dar o pé nela. É bem isso. Mas, assim, as pessoas precisam parar e entender quais são as nossas expectativas. O que que eu espero de um emprego, o que que eu espero de um relacionamento, o que que eu espero dos meus filhos, do meu trabalho, né? Então, assim, dos meus amigos. Ah, mas eu faço tanto pelos meus amigos e eles não fazem para mim. O que eu faço para eles, eles não fazem para mim. A expectativa é sua, a necessidade é sua. Você que está na carência. Então, você às vezes, muitas vezes, faz, para achar que o outro tem que fazer do mesmo jeito. Ou você faz já na cobrança de que o outro tem que fazer igual ou melhor. Então, quando a gente doa o amor, quando a gente doa a atenção, a gente doa porque a gente quer, não porque a gente tem que obrigar o outro a fazer igual. Claro que é gostoso receber atenção, receber carinho, receber amor, com certeza, mas eu não posso doar, eu não posso dar para o outro e esperar que ele faça igual. Às vezes a gente se surpreende, o outro faz melhor que a gente. Também tem esse lado. Mas assim, o que que a gente quer exatamente, o que que a gente cobra, né, do outro. E muitas vezes acaba o relacionamento não dando certo, encerrando, o emprego. Então, assim, eu quero que o meu chefe seja um chefe maravilhoso. Você é um funcionário maravilhoso? Você é um funcionário que dá o seu melhor? Você é aquela pessoa que entra no trabalho e cumpre a sua tarefa, ou às vezes nem cumpre a sua tarefa, né? O que que você pode melhorar dentro do seu trabalho? O que que você pode melhorar no seu relacionamento? O que você pode melhorar na sua casa? Então, assim, você está sendo aquela pessoa legal, aquela pessoa maravilhosa que você cobra dos outros? Então, é isso que a gente tem que pensar muitas vezes, naquilo que a gente cobra do outro e a gente não faz. Bem aquela coisa assim, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E pelo contrário, quando você fala e faz exatamente do jeito que você fala, muitas vezes as pessoas acabam tendo mais confiança, porque eles entendem que você está sendo honesto com você e honesto com os outros. Então, assim, parem para pensar o que que vocês querem, o que que vocês imaginam que é felicidade, né? A felicidade, ser feliz traz muitos benefícios. Traz benefícios para a saúde, traz benefício quando você corre menos riscos de doença, tá?
E assim, o que que a gente precisa para ser feliz? Ah, eu preciso ser rico. Ah, eu preciso ter dinheiro. Ah, eu preciso ter um amor. Ah, eu preciso ter um bom emprego. Ah, eu preciso ter uma casa própria. Ah, né? Então, assim, o que que você precisa para ser feliz? Muitas vezes não é errado você querer uma casa, não é errado você querer um emprego melhor, não é nada disso, gente. A gente tem que ir em busca daquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente espera, né? Mas assim, o que é que você está fazendo para chegar nisso? Por exemplo, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, quero mudar de casa. Ah, eu quero viajar. Ah, eu quero um amor. Ah, eu quero um bom emprego. Aonde, qual parte você está pronto para aquilo? O que que você fez para que aquilo acontecesse? Então, você estudou o suficiente para ter um cargo legal, para chegar lá e ser o especialista do especialista? Você se dedicou, né? Você é uma pessoa que, ao ter um companheiro, você é aquela pessoa que respeita o direito do outro, você respeita os limites, você respeita a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa é. Tudo isso para dar certo, certo? É uma questão de respeito. Você quer um carro novo, muito bem. Você está trabalhando o suficiente para juntar dinheiro para poder ter o carro? Você está jogando na Mega Sena, tem isso também, né? Porque se a gente não joga, a gente não ganha, né? Mas, brincadeiras à parte, mas assim, o que que você está fazendo para colaborar com o universo, para ele colocar as oportunidades nas suas mãos? Então, se eu sou aquela pessoa que quer uma coisa, mas eu fico só no sonho, ai, o dia que eu mudar, ai, o dia que eu comprar uma casa, ai, o dia que eu arrumar um emprego tal, o dia que acontecer. Gente, você faz o dia acontecer. Lembra aquela música, né? Não espera a hora e vai lá e faz, né? É bem isso. Então, assim, como que você está se preparando para que isso aconteça? Então, tipo assim, ah, eu quero um namorado. Tá. É, não é nem assim, ai, que tipo de namorado você quer, porque tem que ser loiro de olho azul, tem que ser trabalhador, tem que ser isso. Ó, isso é o mínimo, né? Isso tem que ser, né? É aquela coisa que não dá para ser diferente. Mas assim, como que você está? Você está aberto para o mundo? Você está aberta, né, para que as pessoas cheguem até você? Você está enxergando as pessoas à sua volta? Você está vendo os sinais que estão acontecendo à sua volta? Para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa que tem a ver com você, que tem afinidade, a gente fala de sincronicidade, né? Então, o que que você está, como que você está se preparando para isso? Você é aquela pessoa que é só possessiva, controladora, aquela pessoa que é só para você, né? A pessoa tem que estar 24 horas voltada para você, não pode ser diferente. Dá para dar certo um relacionamento assim? Claro que não. Vai chegar uma hora que o outro vai se sentir sufocada, e vai querer sair dessa relação. E aí você vai ficar o quê? Frustrado, muito bravo, muito brava, e a coisa não vai andar. Então, para tudo, a gente tem que ter um preparo. Para tudo na vida, a gente tem que ter as oportunidades, sim, e elas aparecem. Mas a gente tem que estar pronto para que aquilo aconteça. Seja uma viagem, seja um emprego novo. Mas o emprego que eu quero tem que ser assim, assim, assim. Senão tem que ser naquela empresa. Se não for naquela empresa, não adianta. Tem uma conhecida e ela já tem uma certa idade e ela estava trabalhando, o ramo dela é um ramo bem específico, porque ela trabalhou a vida inteira nisso. E aí, ela estava desempregada. Então ela queria assim, tinha que ser naquela empresa, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser assim, assim, assim. E eu dizia para ela o seguinte, falei, olha, na atual circunstância, na atual situação,
Você precisa de um emprego, não é? Preciso. Você precisa sobreviver, não precisa? Preciso. Você tem tanto currículo, você tem tanto conhecimento, você é uma pessoa super comunicativa, você é uma pessoa educada, uma pessoa que se dedica ao trabalho e tal. Deixa aberto, deixa que o universo se encarregue do que é melhor para você. Sabe? Deixa que Deus fala assim, olha, o teu caminho é esse. Aproveita, pega e aproveita, porque você tem condições, sim, de tocar esse trabalho. Quando foi essa semana, ela me ligou e disse assim, nossa, Thaís, verdade, me ofereceram um trabalho numa área completamente diferente, mas que eu vou ter que trabalhar comunicação, eu vou ter que trabalhar com a parte toda social do projeto, eu vou ter que trabalhar com network. Então, era tudo o que ela trazia de bagagem e que não necessariamente tinha que ser naquela empresa. Então, ela arrumou um emprego muito legal, ganhando a mesma coisa que ela ganhava no último emprego. Isso era muito importante para ela. Só que ela vai, né, conhecer pessoas diferentes, projetos diferentes, uma área diferente, mas ela vai poder usar a bagagem que ela tem, o conhecimento que ela tem. Então, muitas vezes, a gente insiste em algo, bate na tecla de que aquilo tem que acontecer daquele jeito e não acontece. Por quê? Porque a gente está insistindo em algo que não é o melhor para a gente. Porque, com certeza, se a gente se der tempo, se a gente tiver, sabe assim, fé, se a gente pesquisar, se a gente usar o bom senso, se a gente usar a nossa inteligência, a gente consegue, sim, abrir portas diferentes. Então, o que eu quero falar para vocês é que estejam abertos para o mundo. Estejam com a mente aberta, estejam com o coração aberto, com a alma, sabe? Para que as coisas aconteçam na vida de vocês. E a hora que as coisas acontecerem, a gente vai se adaptando, a gente vai melhorando, a gente vai estudar, a gente vai conhecer e levar, né, o nosso conhecimento, o nosso antigo conhecimento para aquilo. Porque, de uma certa forma, a gente aprendeu, a gente traz com a gente muita coisa boa e que a gente às vezes nem lembra que tem, porque a gente estava tão focado, a gente estava tão, não era nem foco, sabe? Eu usei a palavra errada. Eu acho que a gente estava tão entranhado naquela coisa e só naquilo, achando que só aquilo é que ia trazer felicidade para a gente. E a gente perde a oportunidade de aprender, de conhecer novas pessoas, conhecer novos projetos, conhecer novos assuntos. Né? Uma das coisas que eu gosto muito, o pessoal perguntou, outro dia eu estava fazendo uma meditação, e nessa meditação era assim, o que mais te dá prazer na vida? Aí eu pensei, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa que me dá prazer, mas uma das coisas que eu gosto muito mesmo é viajar. Adoro viajar. E não é o viajar por viajar. Eu gosto de viajar porque eu gosto de conhecer lugares diferentes, eu gosto de conhecer a história do lugar. Eu gosto de conhecer pessoas, então, o tipo de vida que elas levam, a forma como elas vivem. Então, eu entro em supermercado, eu entro em farmácia, eu vou visitar museu, eu vou visitar a natureza, eu vou várias coisas. Então, cada lugar, né, tem a sua história, tem a sua forma, tem as pessoas, como as pessoas vivem. Então, isso é muito gostoso, você ter o poder, né, poder ir, poder fazer, poder estar lá e conhecer. E aí eu te pergunto o seguinte, o que te dá prazer na vida maior? Vai ter gente que vai dizer assim, eu gosto de sair, ir num barzinho, encontrar os amigos, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ficar em casa. O que te dá prazer? O que te traz felicidade? Porque prazer está ligado à felicidade, né? Aquilo que a gente faz porque é gostoso, porque dá uma sensação muito boa dentro da gente. Por isso que eu comecei o programa e eu disse para vocês que felicidade é quando você está assim, sabe, de bem com a vida, quando você está numa sensação muito gostosa, é algo que te emociona, é algo que
te faz, bota um sorriso no seu rosto espontaneamente, quando os teus olhos brilham, quando você se sente em paz, quando você se sente muito bem. Então, quando a gente pensa, né? Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa. Vamos pensar nas pessoas ricas, por exemplo. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu só vou ser feliz quando eu for rico. Quantas pessoas ricas existem e não são felizes? Quantas pessoas não tão bem com aquilo que fazem, tão insatisfeitos, se sentem frustrados. E por isso que eu falei da expectativa, porque a frustração ela está muito ligada à expectativa da gente, o que eu espero do outro, o que eu quero que o outro faça para como se fosse assim, o outro tem que me fazer feliz, não eu ser feliz, não eu me fazer feliz. Eu só vou ser feliz quando algo de fora acontece. Mas será que dentro da gente, a gente não tem essa tal felicidade? É bem isso. Então, quando vocês vão se propor a algo, qualquer coisa que seja, faça bem feito, faça com vontade, dê o seu melhor sempre. Tenta aprender o que aquilo pode ser melhor, o que a gente pode fazer melhor para a vida da gente. Então, isso tudo traz uma sensação muito boa para nós, né? Eu passei essa semana passada, por uma situação bem de felicidade, né? Minha filha é grávida, teve os bebês, as gêmeas, Vitória e Heloísa. E então é uma sensação assim de emocionar. É isso que eu falo, felicidade é isso, né? Emoção, é você sentir, né, na pele, você sentir dentro de você, teu coração crescer, sabe aquela coisa assim, do coração ficar grande, né? E passar para os outros, passar essa felicidade, falar, olha gente, aconteceu isso, olha, é assim, tá assim, assim, assim. Então, isso que momentos, né, que nos fazem felizes. E aí, o que me deixa muito feliz quando eu vejo as minhas netas tão pequenininhas, tão nenezinhas, né, tão frágeis, as expressões do rosto, elas dão risada, é uma graça. Porque você fala assim, mas como que pode tão pequenininha dar risada? Não sei. De alguma forma, o rostinho delas expressam alguma coisa. E então, isso é gostoso. É uma coisa que você não espera. E muitas vezes a felicidade ela vem de lugares que você não espera. Né? Então, as pessoas que curtiram, as pessoas que se preocuparam, as pessoas que querem, sabe, dar um abraço. Então, compartilham com a sua felicidade. Também tem isso. Então, a gente passa a ver um mundo completamente diferente. O mundo fica mais colorido, o mundo fica leve, ele flui melhor. Tudo parece que se encaixa. Parece que era um grande quebra-cabeça e que aí você consegue, sabe aquela coisa assim que você vê de fora, né? E aí você vai encaixando peça por peça e a história se forma, né? O quadro ali se forma, a imagem fica, né? Tomando forma. E aí você fala, nossa, olha que lindo que é isso, olha que bonito que é essa é, essa imagem, o que ela está expressando. Então é o sentimento, é a emoção, é o carinho, tudo isso é felicidade. Então o que eu desejo para vocês nesse dia é que vocês encontrem a felicidade de vocês, se dando prazer, procurando os prazeres, amando, mostrando o seu amor para as pessoas. Troque uma palavra, leve alguma coisa boa para alguém, né? Você tá lá, você vai pegar agora o metrô, o seu carro, seja lá o que for, dá um sorriso para a pessoa do lado. Às vezes isso vai fazer ela ser feliz, vai fazer ela se sentir feliz. E você vai ficar feliz por ter aproveitado a oportunidade, tá bom, pessoal? Olha, quero desejar um dia maravilhoso para vocês,
Que seja um dia glorioso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo programa. Até lá!